Sermão. A Bíblia. Sermão número 15. Um sermão pregado na noite de domingo, 18 de março de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand. Eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei, mas elas foram tidas como coisa estranha. Oséias 8:12. Essa é a queixa de Deus contra Efraim. Não é uma prova insignificante de sua bondade que ele se rebaixa para repreender suas criaturas errantes. É um grande argumento de sua disposição graciosa que ele inclina sua cabeça para notar assuntos terrestres. Ele poderia, se quisesse, envolver-se com a noite como com uma veste. Ele poderia colocar as estrelas ao redor de seu pulso como pulseiras e prender os sóis ao redor de sua testa como uma coroa. Ele poderia habitar sozinho, bem acima deste mundo, no sétimo céu, e olhar para baixo com indiferença calma e silenciosa sobre todos os feitos de suas criaturas. Ele poderia fazer como os pagãos supunham que seu Júpiter fazia, sentar-se em silêncio perpétuo, às vezes acenando sua terrível cabeça para fazer os destinos se moverem como ele quisesse, mas nunca se preocupando com as pequenas coisas da terra, dispondo delas como abaixo de sua atenção, absorto em seu próprio ser, engolido em si mesmo. Ele vivia sozinho e retirado, e eu, como uma de suas criaturas, poderia ficar à noite no topo de uma montanha e olhar para as estrelas silenciosas e dizer: Vós sois os olhos de Deus, mas não olhais para mim. Vossa luz é o dom de sua onipotência, mas vossos raios não são sorrisos de amor para mim. Deus, o poderoso Criador, me esqueceu. Eu sou uma gota desprezível no oceano da criação, uma folha seca na floresta dos seres, um átomo na montanha da existência. Ele não me conhece. Eu estou sozinho, sozinho, sozinho. Mas não é assim, amados. Nosso Deus é de outra ordem. Ele nota cada um de nós. Não há um pardal ou um verme que não seja encontrado em seus decretos. Não há uma pessoa sobre quem seu olho não esteja fixado. Nossos atos mais secretos são conhecidos por ele. O que quer que façamos, suportemos ou soframos, o olho de Deus ainda repousa sobre nós, e estamos debaixo de seu sorriso, pois somos seu povo, ou debaixo de sua carranca, pois erramos dele. Oh, quão misericordioso 1000 vezes é Deus, que olhando para baixo sobre a raça do homem, não sorri para extingui-la. Vemos de nosso texto que Deus olha para o homem, pois ele diz de Efraim: Eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei, mas elas foram tidas como coisa estranha. Mas vede como, quando ele observa o pecado do homem, ele não o esmaga e o despreza com seu pé. Ele não o sacode pelo pescoço sobre o abismo do inferno, até que seu cérebro gire e então o deixa cair para sempre. Em vez disso, ele desce do céu para pleitear com suas criaturas. Ele argumenta com elas. Ele se coloca, por assim dizer, no nível do pecador, declara suas queixas e pleiteia sua reivindicação. Ó Efraim, eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei, mas elas foram para ti como coisa estranha. Eu venho aqui esta noite em lugar de Deus, meus amigos, para pleitear convosco como embaixador de Deus, para acusar muitos de vós de um pecado, para colocá-lo em vossos corações pelo poder do Espírito, para que possais ser convencidos de pecado, de justiça e de um juízo vindouro. O crime de que vos acuso é o pecado do texto. Deus vos escreveu as grandes coisas de sua lei, mas elas foram para vós como coisa estranha. É sobre este bendito livro, a Bíblia, que pretendo falar esta noite. Aqui jaz meu texto, esta palavra de Deus. Aqui está o tema de meu discurso, um tema que demanda mais eloquência do que possuo, um assunto sobre o qual 1000 oradores poderiam falar ao mesmo tempo. Um tema poderoso, vasto, incompreensível, que poderia absorver toda a eloquência ao longo da eternidade, e ainda assim
permaneceria inesgotável. Sobre a Bíblia, tenho 3 coisas a dizer esta noite, e elas estão todas no meu texto. Primeiro, seu autor. Eu lhe escrevi. Em segundo lugar, seus assuntos, as grandes coisas da lei de Deus. E em terceiro lugar, seu tratamento comum. Tem sido considerado pela maioria dos homens como coisa estranha. Primeiro então, sobre este livro, quem é o autor? O texto diz que é Deus. Eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei. Aqui jaz minha Bíblia. Quem a escreveu? Eu a abro e encontro que consiste em uma série de tratados. Os primeiros 5 tratados foram escritos por um homem chamado Moisés. Eu continuo e encontro outros. Às vezes vejo que Davi é o autor, em outras vezes, Salomão. Aqui eu leio Miqueias, depois Amós, depois Oséias. À medida que avanço para as páginas mais luminosas do Novo Testamento, vejo Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo, Pedro, Tiago e outros. Mas quando fecho o livro, pergunto a mim mesmo, quem é o autor dele? Esses homens reivindicam conjuntamente a autoria? São eles os compositores deste volume maciço? Entre si, dividem a honra? Nossa santa religião responde, não. Este volume é a escrita do Deus vivo. Cada letra foi escrita com um dedo todo-poderoso. Cada palavra nele caiu dos lábios eternos. Cada frase foi ditada pelo Espírito Santo. Embora Moisés tenha sido empregado para escrever suas histórias com sua pena ardente, Deus guiou essa pena. Pode ser que Davi tenha tocado sua harpa e deixado doces salmos de melodia cair de seus dedos, mas Deus moveu suas mãos sobre as cordas vivas de sua harpa dourada. Pode ser que Salomão tenha cantado cânticos de amor ou dado palavras de sabedoria consumada, mas Deus dirigiu seus lábios e tornou o pregador eloquente. Se eu seguir o trovejante Naum, quando seus cavalos aram as águas, ou Abacuque, quando ele vê as tendas de Cusã em aflição. Se eu ler Malaquias, quando a terra está queimando como um forno, se eu me volto para a página suave de João, que fala de amor, ou os capítulos rústicos e ardentes de Pedro, que fala do fogo devorando os inimigos de Deus, se eu me volto para Judas, que lança anátemas sobre os inimigos de Deus, em todos os lugares encontro Deus falando. É a voz de Deus, não do homem. As palavras são palavras de Deus, as palavras do Eterno, do Invisível, do Todo-Poderoso, do Jeová desta terra. Esta Bíblia é a Bíblia de Deus, e quando a vejo, parece que ouço uma voz brotando dela, dizendo: Eu sou o livro de Deus, homem. Leia-me. Eu sou a escrita de Deus. Abra minha folha, pois fui escrita por Deus. Leia-a, pois ele é meu autor, e você o verá visível e manifesto em todos os lugares. Eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei. Como sabeis que Deus escreveu o livro? Isso é exatamente o que não tentarei provar a vós. Eu poderia, se quisesse, demonstrar, pois há argumentos suficientes, há razões suficientes, se eu me importasse em ocupar vosso tempo, esta noite, trazendo-os diante de vós. Mas não farei tal coisa. Eu poderia vos dizer, se quisesse, que a grandeza do estilo está acima da de qualquer escrita mortal, e que todos os poetas que já existiram, com todas as suas obras unidas, não poderiam nos dar uma poesia tão sublime e uma linguagem tão poderosa como a encontrada nas Escrituras. Eu poderia insistir que os assuntos de que trata estão além do intelecto humano, que o homem nunca poderia ter inventado as grandes doutrinas de uma trindade na divindade. O homem não poderia nos ter dito nada sobre a criação do universo. Ele nunca poderia ter sido o autor da ideia majestosa da providência, que todas as coisas são ordenadas de acordo com a vontade de um grande ser supremo e trabalham juntas para o bem. Eu poderia ampliar sobre sua honestidade, pois conta as falhas de seus escritores, sua unidade, pois nunca se contradiz, sua simplicidade mestra, que aquele que corre pode lê-la. E eu poderia mencionar 100 coisas mais,
que provariam demonstrativamente que o livro é de Deus. Mas não venho aqui para prová-lo. Eu sou ministro cristão e vós sois cristãos, ou professais ser, e nunca há necessidade de ministros cristãos fazerem questão de apresentar argumentos infiéis para responder-os. É a maior tolice do mundo. Infiéis, pobres criaturas, não conhecem seus próprios argumentos até que nós lhes digamos, e então eles colhem suas flechas embotadas para atirá-las no escudo da verdade novamente. É tolice apresentar essas tochas do inferno, mesmo que estejamos bem preparados para apagá-las. Deixai que os homens do mundo aprendam o erro por si mesmos. Não deixeis que sejamos propagadores de suas falsidades. Verdade, há alguns pregadores que estão com falta de estoque e querem preenchê-lo, mas os próprios homens escolhidos de Deus não precisam fazer isso. Eles são ensinados por Deus e Deus lhes fornece matéria, linguagem e poder. Pode haver alguém aqui esta noite que veio sem fé, um homem de razão, um livre pensador. Com ele não tenho argumento algum. Eu professo não estar aqui como um controversista, mas como um pregador de coisas que eu sei e sinto. Mas eu também fui como ele. Houve uma hora maligna quando uma vez soltei a âncora de minha fé, cortei o cabo de minha crença. Eu não mais me ancoro firmemente nas costas da revelação. Eu permiti que minha embarcação derivasse diante do vento. Eu disse à razão: seja tu minha capitã. Eu disse ao meu próprio cérebro: seja tu meu leme. E eu parti em minha louca viagem. Graças a Deus, tudo acabou agora, mas vou contar sua breve história. Foi uma navegação apressada sobre o oceano tempestuoso do livre pensamento. Eu prossegui, e à medida que ia, os céus começaram a escurecer. Mas para compensar essa deficiência, as águas estavam brilhantes com coruscações de brilho. Eu vi faíscas voando para cima que me agradaram e pensei: se isso for livre pensamento, é uma coisa feliz. Meus pensamentos pareciam joias e eu espalhava estrelas com ambas as mãos. Mas em breve, em vez dessas coruscações de glória, eu vi demônios sombrios, ferozes e horríveis surgirem das águas, e à medida que eu avançava, eles rangiam os dentes e sorriam para mim. Eles agarraram a proa do meu navio e me arrastaram, enquanto eu, em parte, me gloriava na rapidez do meu movimento, mas ainda assim estremecia com a taxa terrificante com que passava pelos antigos marcos de minha fé. À medida que eu me apressava para frente com uma velocidade terrível, comecei a duvidar de minha própria existência. Eu duvidava se havia um mundo, duvidava se havia tal coisa como eu mesmo. Eu fui ao próprio fundo do mar da incredulidade. Eu fui ao fundo do mar da infidelidade. Eu duvidei de tudo. Mas aqui o diabo se frustrou, pois a própria extravagância da dúvida provou sua absurdidade. Bem quando vi o fundo daquele mar, veio uma voz que disse: e pode essa dúvida ser verdadeira? Com esse pensamento, eu despertei. Eu despertei daquele sonho de morte, que Deus sabe, poderia ter condenado minha alma e arruinado este meu corpo, se eu não tivesse despertado. Quando me levantei, a fé tomou o leme. A partir daquele momento, não duvidei. A fé me guiou de volta. A fé gritou: para longe, para longe! Eu lancei minha âncora no Calvário. Eu levantei meu olho para Deus, e aqui estou vivo e fora do inferno. Portanto, eu falo o que sei. Eu naveguei aquela viagem perigosa. Eu cheguei salvo à terra. Peçam-me novamente para ser um infiel. Não, eu tentei. Foi doce no início, mas amargo depois. Agora, amarrado ao Evangelho de Deus mais firmemente do que nunca, de pé, como em uma rocha de adamantio, eu desafio os argumentos do inferno a me mover, pois eu sei em quem tenho crido e estou persuadido de que ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiei. Mas não pleitearei nem argumentarei esta noite. Vós professais ser homens cristãos, ou não estaríeis aqui. Vossa profissão pode ser mentiras. O que dizeis que sois pode ser o oposto do que realmente sois. Mas ainda assim, suponho que todos admitis que esta é a palavra de Deus. Um pensamento ou dois então sobre ela.
eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei. Primeiro, meus amigos, parai sobre este volume e admirai sua autoridade. Este não é um livro comum. Não são as palavras dos sábios da Grécia. Aqui não estão as declarações de filósofos de épocas passadas. Se essas palavras fossem escritas pelo homem, poderíamos rejeitá-las. Mas, permiti-me pensar o pensamento solene, que este livro é a caligrafia de Deus, que essas palavras são de Deus. Permitai-me olhar para sua data. Está datado das colinas do céu. Permitai-me olhar para suas letras. Elas brilham glória no meu olho. Permitai-me ler os capítulos. Eles estão cheios de significado e mistérios desconhecidos. Permitai-me folhear as profecias. Elas estão grávidas de maravilhas impensadas. Ó livro dos livros! E fostes tu escrito pelo meu Deus? Então eu me curvarei diante de ti, tu livro de vasta autoridade. Tu és uma proclamação do imperador do céu. Longe de mim exercer minha razão em contradizer-te. Razão. Teu lugar é ficar de pé e descobrir o que este volume significa, não dizer o que este livro deveria dizer. Vem tu, minha razão, meu intelecto, senta-te e ouve, pois essas palavras são as palavras de Deus. Não sei como ampliar esse pensamento. Se pudesseis sempre lembrar que esta Bíblia foi realmente e de fato escrita por Deus. Se tivesseis sido deixados entrar nas câmaras secretas do céu, se tivesseis visto Deus segurando sua pena e escrevendo essas letras, então seguramente as respeitaríeis. Mas elas são tanto a caligrafia de Deus, quanto se tivesseis visto Deus escrevê-las. Este Bíblia é um livro de autoridade, é um livro autorizado, pois Deus a escreveu. Tremei, tremei, para que algum de vós a despreze. Notai sua autoridade, pois é a palavra de Deus. Então, como Deus a escreveu, notai sua veracidade. Se eu a tivesse escrito, haveria vermes de críticos que imediatamente pululariam sobre ela e a cobririam com seus ovos malignos. Se eu a tivesse escrito, haveria homens que a despedaçariam imediatamente, e talvez com razão. Mas esta é a palavra de Deus. Vinde, buscai, vós críticos, e encontrai uma falha. Examinai-a do seu Gênesis ao seu Apocalipse, e encontrai um erro. Esta é uma veia de ouro puro, não ligada por quartzo ou qualquer substância terrestre. Esta é uma estrela sem mancha, um sol sem mancha, uma luz sem escuridão, uma lua sem sua palidez, uma glória sem penumbra. Bíblia, não pode ser dito de nenhum outro livro que é perfeito e puro, mas de ti podemos declarar que toda a sabedoria está reunida em ti, sem uma partícula de tolice. Esta é o juiz que encerra a contenda, onde o engenho e a razão falham. Esta é o livro não contaminado por qualquer erro, mas é pura, não ligada, verdade perfeita. Por quê? Porque Deus a escreveu. Acusai Deus de erro se quiserdes. Dizei-lhe que seu livro não é o que deveria ser. Eu ouvi homens com modéstia afetada e zombeteira, que gostariam de alterar a Bíblia. E, quase corado ao dizer isso, eu ouvi ministros alterarem a Bíblia de Deus, porque tinham medo dela. Ouvistes algum homem dizer: aquele que crê e é batizado será salvo, mas aquele que não crê, o que diz a Bíblia? Será condenado. Mas isso não acontece de ser educado o suficiente. Então eles dizem: será condenado. Senhores, tirai o veludo de vossas bocas. Falai a palavra de Deus. Não queremos nenhuma de vossas alterações. Eu ouvi homens em oração, em vez de dizerem: fazei firme vossa vocação e eleição, dizerem: fazei firme vossa vocação e salvação. Pena que não nasceram quando Deus vivia, bem longe no passado, para que pudessem ter ensinado Deus como escrever. Impudência além de todos os limites. Presunção totalmente desenvolvida. Tentar ditar ao todo sábio, ensinar ao onisciente e instruir ao eterno. Estranho que haja homens tão vis para usar a navalha de Jeoaquim
para cortar passagens da palavra, porque são intragáveis. Ó, vós que não gostais de certas porções da Santa Escritura, descansai assegurados de que vosso gosto é corrupto e que Deus não ficará por vossa pequena opinião. Vosso desagrado é exatamente a razão pela qual Deus a escreveu, porque não devíeis ser agradados. Não tendes direito a ser agradados. Deus escreveu o que não gostais. Ele escreveu a verdade. Ó, curvemo-nos em reverência diante dela, pois Deus a inspirou. É verdade pura. Aqui desta fonte jorra aqua vitae, a água da vida, sem uma única partícula de terra. Aqui deste sol vêm raios de radiância, sem a mistura de escuridão. Bendita Bíblia, tu és toda a verdade. Mais uma vez, antes de deixarmos este ponto, paremos e consideremos a natureza misericordiosa de Deus em nos ter escrito uma Bíblia afinal. Ah, Ele poderia nos ter deixado sem ela, para tatearmos nosso caminho escuro, como cegos buscam a parede. Ele poderia ter nos permitido vagar com a estrela da razão como nosso único guia. Eu me lembro de uma história de Mr. Hume, que tão constantemente afirmava que a luz da razão é abundantemente suficiente. Estando na casa de um bom ministro uma noite, ele havia discutido a questão e declarado sua firme crença na suficiência da luz da natureza. Ao sair, o ministro ofereceu segurar uma vela para iluminá-lo descendo os degraus. Ele disse: "Não, a luz da natureza seria suficiente. A lua faria." Aconteceu que a lua estava coberta por uma nuvem e ele caiu pelos degraus. "Ah", disse o ministro, "você teria feito melhor com um pouco de luz de cima, afinal, Mr. Hume." Assim, supondo que a luz da natureza seja suficiente, teríamos melhor uma pequena luz de cima também, e então estaremos certos de estar certos. Melhor ter duas luzes do que apenas uma. A luz da criação é uma luz brilhante. Deus pode ser visto nas estrelas. Seu nome está escrito em letras douradas na testa da noite. Podeis descobrir sua glória nas ondas do oceano, sim, nas árvores do campo. Mas é melhor lê-lo em 2 livros do que em um. Aqui o encontrareis revelado mais claramente, pois ele escreveu este livro ele mesmo, e ele vos deu a chave para entendê-lo, se tendes o Espírito Santo. Ah, amados, agradeçamos a Deus por esta Bíblia. Amemo-la, consideremo-la mais preciosa que muito ouro fino. Mas permiti-me dizer uma coisa antes de passar para o segundo ponto. Se esta for a palavra de Deus, o que acontecerá com alguns de vós que não a leram no último mês? Mês, Senhor, eu não a li neste ano. Ah, há alguns de vós que não a leram de jeito nenhum. A maioria das pessoas trata a Bíblia muito educadamente. Elas têm um pequeno volume de bolso, bem encadernado. Colocam um lenço branco de bolso ao redor dela e a carregam para seus lugares de culto. Quando chegam em casa, colocam-na em uma gaveta até o próximo domingo de manhã. Então, ela sai novamente para um pequeno passeio e vai à capela. Isso é tudo o que a pobre Bíblia recebe em termos de passeio. Esse é vosso estilo de entreter esse mensageiro celestial. Há poeira suficiente em algumas de vossas Bíblias para escrever condenação com vossos dedos. Há alguns de vós que não viraram suas páginas por um longo tempo. E o que pensais? Eu vos digo palavras diretas, mas verdadeiras palavras. O que Deus dirá afinal? Quando virdes diante dele, ele dirá: "Lestes minha Bíblia?" Não. Eu vos enviei uma carta de misericórdia. Lestes? Não. Rebelde, eu vos enviei uma carta convidando-vos a mim. Lestes alguma vez? Senhor, eu nunca quebrei o selo. Eu a mantive fechada. Miserável, diz Deus, então mereces o inferno. Se eu vos enviei uma epístola amorosa e não quisestes nem quebrar o selo, o que farei convosco? Ó, não seja assim convosco. Sede leitores da Bíblia. Sede pesquisadores da Bíblia. 2. Nosso segundo ponto é os assuntos dos quais a Bíblia trata. As palavras do texto são estas: Eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei. A Bíblia trata de grandes coisas
e de grandes coisas apenas. Não há nada nesta Bíblia que seja sem importância. Cada versículo nela tem um significado solene, e se não o descobrimos ainda, esperamos fazê-lo. Vós vistes múmias envoltas e envoltas com dobras de linho. Bem, a Bíblia de Deus é assim. É um vasto rolo de linho branco, tecido no tear da verdade. Então, tereis de continuar desenrolando-o, rolo após rolo, antes de chegardes ao verdadeiro significado dele, da profundidade. E quando tiverdes encontrado, como pensais, uma parte do significado, ainda precisareis continuar desenrolando, e toda a eternidade estareis desenrolando as palavras deste volume maravilhoso. Ainda assim, não há nada na Bíblia senão grandes coisas. Permitai-me dividir para ser mais breve. Primeiro, todas as coisas nesta Bíblia são grandes, mas em segundo lugar, algumas coisas são as maiores de todas. Todas as coisas na Bíblia são grandes. Algumas pessoas pensam que não importa quais doutrinas credes, que a imaterial a qual igreja frequentais, que todas as denominações são iguais. Bem, eu detesto a senhora bigoteria acima de quase todas as pessoas no mundo e nunca lhe dou qualquer elogio ou louvor. Mas há outra mulher que detesto igualmente, e essa é a senhora latitudinarianismo, uma personagem bem conhecida que descobriu que todos nós somos iguais. Agora eu acredito que um homem pode ser salvo em qualquer igreja. Alguns foram salvos na igreja de Roma, alguns homens abençoados cujos nomes eu poderia mencionar aqui. Eu sei, bendito seja Deus, que multidões são salvas na igreja da Inglaterra. Ela tem uma hoste de homens piedosos e orantes em seu meio. Eu acho que todas as seções de cristãos protestantes têm um remanescente segundo a eleição da graça, e eles precisam ter, alguns deles, um pouco de sal, pois caso contrário, iriam à corrupção. Mas quando digo isso, imaginais que eu os considero todos no mesmo nível? São eles todos igualmente verdadeiros? Uma seita diz que o batismo infantil é certo, outra diz que é errado. Ainda assim dizeis que ambos estão certos? Eu não consigo ver isso. Uma ensina que somos salvos pela graça gratuita, outra diz que não somos, mas somos salvos pelo livre-arbítrio. E ainda assim, credes que ambos estão certos? Eu não entendo isso. Uma diz que Deus ama seu povo e nunca deixa de amá-los. Outra diz que ele não amou seu povo antes que eles o amassem, que ele frequentemente os ama e então deixa de amá-los e os afasta. Eles podem estar ambos certos no principal, mas podem estar ambos certos quando um diz sim e o outro diz não? Eu devo ter um par de óculos para me permitir olhar para trás e para frente, ao mesmo tempo, antes de poder ver isso. Não pode ser, senhores, que ambos estejam certos, mas alguns dizem que diferem sobre não essenciais. Este texto diz: eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei. Não há nada na Bíblia de Deus que não seja grande. Algum de vós já se sentou para ver qual era a religião mais pura? Oh, dizeis, nós nunca nos demos ao trabalho. Nós fomos exatamente onde nosso pai e mãe foram. Ah, essa é uma razão profunda de fato. Vós fostes onde vosso pai e mãe foram. Eu pensei que fosseis pessoas sensatas. Eu não pensei que fosseis onde outras pessoas vos puxavam, mas fostes por vós mesmos. Eu amo meus pais acima de todos que respiram, e o próprio pensamento de que eles acreditavam em algo ser verdadeiro me ajuda a pensar que é correto. Mas eu não os segui. Eu pertenço a uma denominação diferente e agradeço a Deus por isso. Eu posso recebê-los como irmãos e irmãs cristãos, mas nunca pensei que, porque eles aconteceram de ser de uma denominação, eu deveria segui-los, a menos que eles pudessem provar que as coisas que eles ensinavam eram verdadeiras. Que o Senhor me dê uma mente honesta para pesar o que eu leio e então aceitá-lo porque é verdade e rejeitá-lo quando o encontro falso. Eu suplico a todos vós, nunca credes em mim ou em qualquer outro homem cegamente, mas tentai todas as coisas. Aquele que tenta doutrinas e as pesa pela palavra de Deus
será encontrado aumentando em conhecimento e crescendo em graça. Se eu pisoteio uma doutrina esta noite, que eu acho que é verdade, então vós e eu devemos nos separar. Eu não posso ser vosso escravo. Vós não tendes direito de me chamar de mestre. Nosso Senhor e Mestre é um. Nós estamos de pé em um nível comum quando chegamos ao pé da cruz. Eu não tenho o direito de ensinar o erro para vós, embora fosse cercado por gerações de tomos que sustentam a doutrina. Se eu a encontrar contrária à palavra de Deus, a doutrina deve ir. Mas se for verdadeira, então agradai a Deus, mantende-a. Enquanto todas as coisas na palavra de Deus são importantes, todas não são igualmente importantes. Há certas verdades fundamentais e vitais que devem ser cridas, ou caso contrário, nenhum homem seria salvo. Se quereis saber o que deveis crer se quereis ser salvos, encontrareis as grandes coisas da lei de Deus entre estas duas capas. Elas estão todas contidas aqui. Como uma espécie de resumo ou sumário das grandes coisas da lei, eu me lembro de um velho amigo meu dizendo uma vez: vós pregais as 3 R's, e Deus sempre vos abençoará. Eu disse: quais são as 3 R's? E ele respondeu: ruína, redenção e regeneração. Elas contêm a soma e a substância da divindade. R para ruína. Todos nós fomos arruinados na queda. Todos nós fomos perdidos quando Adão pecou. E todos nós estamos arruinados por nossas próprias transgressões. Todos nós estamos arruinados por nossos próprios corações malignos e nossas próprias vontades malignas. E todos seremos arruinados, a menos que a graça nos salve. Então, há um segundo R, para a redenção. Somos resgatados pelo sangue de Cristo, um cordeiro sem mácula e sem defeito. Somos resgatados por seu poder. Somos resgatados por seus méritos. Somos redimidos por sua força. Então, há R para a regeneração. Se fomos perdoados, também devemos ser regenerados, pois nenhum homem pode participar da redenção a menos que seja regenerado. Que ele seja tão bom quanto quiser, que ele sirva a Deus como imagina, tanto quanto quiser, a menos que seja regenerado e tenha um novo coração, uma nova nascimento, ele ainda estará no primeiro R, que é ruína. Essas coisas contêm um epítome do Evangelho. Eu acredito que há um epítome melhor nos 5 pontos do calvinismo: eleição segundo o pré-conhecimento de Deus, a depravação natural e pecaminosidade do homem, redenção particular pelo sangue de Cristo, chamado eficaz pelo poder do Espírito e perseverança final pelos esforços do poder de Deus. Eu acho que todos esses precisam ser cridos para a salvação. Mas eu não gostaria de escrever um credo como o atanasiano, começando com: quem quer que seja salvo, antes de todas as coisas, é necessário que ele mantenha a fé católica, cuja fé é esta. Quando cheguei tão longe, eu pararia, porque não saberia o que escrever. Eu mantenho a fé católica da Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Não é para mim elaborar credos, mas peço que busqueis as Escrituras, pois esta é a palavra da vida. Deus diz: eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei. Duvidais de sua grandeza? Achais que não valem vossa atenção? Refleti um momento, homem. Onde estais de pé agora? Eis que, em um estreito pescoço de terra, entre 2 mares ilimitados eu estou. 1 polegada de tempo, um espaço de momento, pode me alojar no lugar celestial lá em cima, ou me fechar no inferno. Eu me lembro de estar em uma praia uma vez, sobre um estreito pescoço de terra, sem pensar que a maré poderia subir. A maré continuou lavando de ambos os lados, mas envolto em pensamentos, eu ainda fiquei lá, até que por fim houve a maior dificuldade em chegar à terra. As ondas haviam lavado entre mim e a costa. Vós e eu estamos cada dia em um estreito pescoço, e há uma onda subindo lá. Vede quão perto está do vosso pé, e eis que outra joga em cada tique do relógio. Nossos corações, como tambores abafados,
estão batendo marchas fúnebres para o túmulo. Estamos sempre tendendo para baixo, para o túmulo, a cada momento que vivemos. Este livro me diz que se eu for convertido, quando eu morrer, há um céu de alegria e amor para me receber. Ele me diz que as asas de anjos serão estendidas para mim, e eu serei carregado para longe, para descansar para sempre nesse seio de Deus, onde a perversidade não pode vir. Ele me fala de um rio de águas da vida e de árvores que dão frutos 12 vezes por ano. Ele me diz de Jerusalém adourada, onde não entrarei, a menos que eu tenha a fé para entrar. Ele me diz que este outro mundo de alegria não pode ser comprado com ouro, e que eu não posso ganhá-lo por nada que eu faça, mas que deve ser dado a mim de graça, pelo amor de Jesus, que derramou seu sangue. Ó bendito livro, tu me dás uma esperança tão grande. E então, pobre alma não regenerada, a Bíblia diz que se morreres sem Cristo, sem Deus, não há esperança para ti, que há um lugar sem um raio de esperança, onde lerás em letras flamejantes: sabíeis vosso dever, mas não o fizestes. Ele te diz que serás expulso de sua presença com um: apartai-vos de mim, malditos. Não são essas grandes coisas? Sim, senhores, como o céu é desejável, como o inferno é terrível, como o tempo é curto, como a eternidade é infinita, como a alma é preciosa, como as dores devem ser evitadas, como o céu deve ser buscado, como Deus é eterno e como suas palavras são certas. Essas são grandes coisas, coisas que deveis ouvir. Terceiro, nosso último ponto é o tratamento que a pobre Bíblia recebe neste mundo. É considerado uma coisa estranha. O que isso significa? A Bíblia é considerada uma coisa estranha? Em primeiro lugar, significa que é muito estranho para algumas pessoas, porque nunca a leem. Eu me lembro de ler, em uma ocasião, a história sagrada de Davi e Golias, e havia uma pessoa presente, positivamente crescida até anos de maturidade, que me disse: meu Deus, que história interessante! Em que livro está isso? E eu me lembro de uma pessoa vindo até mim em particular. Eu falei com ela sobre sua alma, ela me contou como se sentia profundamente, como tinha um desejo de servir a Deus, mas encontrou outra lei em seus membros. Eu me voltei para uma passagem em Romanos e li para ela: o bem que eu quero, não o faço, e o mal que não quero, esse faço. Ela disse: isso está na Bíblia? Eu não sabia. Eu não a culpei, porque ela não tinha interesse na Bíblia até então. Mas eu me perguntei se poderiam ser encontrados pessoas que não sabiam nada sobre tal passagem. Ah, vós sabeis mais sobre vossos livros razão do que sobre vossa Bíblia. Vós sabeis mais sobre vossos livros diários do que o que Deus escreveu. Muitos de vós lerão um romance do início ao fim, e o que tendes? Uma boca cheia de espuma quando terminardes. Mas não podeis ler a Bíblia, esse alimento sólido, duradouro, substancial e satisfatório. Vai não comido, trancado no armário da negligência, enquanto qualquer coisa que o homem escreve como um chamariz do dia é devorada avidamente. Eu lhe escrevi as grandes coisas da minha lei, mas elas foram tidas como coisa estranha. Vós nunca a lestes. Eu vos acuso amplamente. Talvez digais que eu não deveria acusar-vos de tal coisa. Eu sempre acho melhor ter uma opinião pior de vós do que uma boa demais. Eu vos acuso disso. Vós não ledes vossas Bíblias. Alguns de vós nunca a leram do início ao fim. Eu sei que falo o que vosso coração deve dizer. É verdade honesta. Vós não sois leitores da Bíblia. Vós dizeis que tendes a Bíblia em vossas casas. Eu penso que sois tais pagãos que não tendes uma Bíblia? Mas quando a lestes pela última vez? Como sabeis que vossos óculos, que perdestes, não estão lá nos últimos 3 anos? Muitas pessoas não viraram suas páginas por um longo tempo, e Deus poderia dizer-lhes: eu vos escrevi as grandes coisas da minha lei, mas elas foram tidas como coisa estranha. Há outros que leem a Bíblia, mas quando a leem, dizem que é tão horrivelmente seca.
Aquele jovem ali diz que é um tédio. Essa é a palavra que ele usa. Ele diz: minha mãe me disse, quando fores para a cidade, lê um capítulo todo dia. Bem, eu pensei que a agradaria e disse que faria. Eu tenho certeza de que desejo não ter feito. Eu não li um capítulo ontem ou anteontem. Estávamos tão ocupados, eu não pude evitar. Vós não amais a Bíblia mais? Não, não há nada nela que seja interessante. Ah, eu pensei assim, mas há pouco tempo eu não conseguia ver nada nela. Sabeis por quê? Cegos não podem ver, podem? Mas quando o Espírito toca as escamas dos olhos, elas caem, e quando ele coloca colírio, então a Bíblia se torna preciosa. Eu me lembro de um ministro que foi ver uma velha senhora, e ele pensou que lhe daria algumas promessas preciosas da palavra de Deus. Virando para uma, ele viu escrito na margem, P, e perguntou, o que isso significa? Isso significa precioso, Senhor. Mais abaixo, ele viu T e P, e perguntou o que as letras significavam. Isso, disse ela, significa provado e comprovado, pois eu o provei e comprovei. Se tendes provado a palavra de Deus e a comprovado, se for preciosa para vossas almas, então sois cristãos. Mas aquelas pessoas que desprezam a Bíblia não têm nem parte nem sorte no assunto. Se for seca para vós, sereis secos no inferno por fim. Se não a estimais como melhor que vosso alimento necessário, não há esperança para vós, pois vos falta a maior evidência de vossa cristandade. Ai, ai, o pior caso está por vir. Há algumas pessoas que odeiam a Bíblia, assim como a desprezam. Há tal um que entrou aqui? Alguns de vós disseram, vamos ouvir o que o jovem pregador tem a dizer para nós? Isso é o que ele tem a dizer a vós. Eis que vós, escarnecedores, maravilhai-vos e perecereis. Isso é o que ele tem a dizer a vós. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos os que se esquecem de Deus. E isso, novamente ele tem a dizer a vós. Eis que virão nos últimos dias, escarnecedores como vós mesmos, andando segundo suas próprias concupiscências. Mas mais, ele vos diz esta noite, que se não sois salvos, deveis encontrar salvação aqui. Portanto, não desprezeis a Bíblia, mas buscai-a, lede-a e vinde a ela. Descansai assegurados, ó escarnecedor, de que vossos risos não podem alterar a verdade. Vossos gracejos não podem evitar vosso destino inevitável. Embora em vossa ousadia façais uma aliança com a morte e assineis um pacto com o inferno, ainda assim a justiça rápida vos alcançará, e a vingança forte vos atingirá. Em vão zombais e escarneceis, pois verdades eternas são mais poderosas que vossas sofismas. Nem vossos ditos espertos podem alterar a verdade divina de uma única palavra deste volume de revelação. Ó, por que brigais com vosso melhor amigo e maltratardes vosso único refúgio? Ainda resta esperança, mesmo para o escarnecedor. Esperança nas veias de um Salvador. Esperança na misericórdia do Pai. Esperança na agência onipotente do Espírito Santo. Eu terminei quando disse uma palavra. Meu amigo, o filósofo, diz que pode ser muito bom para mim instigar as pessoas a lerem a Bíblia, mas ele acha que há muitas ciências muito mais interessantes e úteis que a teologia. Extremamente obrigado pela vossa opinião, Senhor. Que ciência quereis dizer? A ciência de dissecar besouros e arrumar borboletas? Não, dizeis, certamente não. A ciência, então, de arrumar pedras e nos contar sobre os estratos da terra? Não, exatamente isso. Que ciência, então? Oh, todas as ciências, dizeis, são melhores que a ciência da Bíblia. Ah, Senhor, essa é vossa opinião, e é porque estáis longe de Deus que dizeis assim. Mas a ciência de Jesus Cristo é a mais excelente das ciências. Que ninguém se afaste da Bíblia, porque não é um livro de aprendizado e sabedoria. Quereis conhecer a astronomia? Está aqui. Fala-vos do sol da justiça e da estrela de Belém. Quereis conhecer botânica? Está aqui. Fala-vos da planta de renome, o lírio do vale
e a rosa de Saron. Quereis conhecer geologia e mineralogia? Aprendereis aqui, pois podeis ler da rocha das eras e da pedra branca com um nome gravado nela, que ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Quereis estudar história? Aqui está o registro mais antigo da história da raça humana. Qualquer que seja a vossa ciência, vinde e curvai-vos sobre este livro. Vossa ciência está aqui. Vinde e bebei desta fonte justa de conhecimento e sabedoria, e sereis feitos sábios para a salvação. Sábios e tolos, bebês e homens, anciãos de cabelos grisalhos, jovens e donzelas. Eu falo a vós, eu pleiteio convosco, eu suplico de vós. Respeitai vossas Bíblias e buscai-as, pois nelas pensais que tendes a vida eterna, e estas são as que testificam de Cristo. Eu terminei. Vamos para casa e praticar o que ouvimos. Eu ouvi falar de uma mulher que, quando foi perguntada o que se lembrava do sermão do ministro, disse: eu não me lembro de nada dele. Era sobre pesos curtos e medidas ruins, e eu não me lembro de nada além de ir para casa e queimar o alqueire. Então, se vos lembrardes de ir para casa e queimar o alqueire, se vos lembrardes de ir para casa e ler vossas Bíblias, eu terei dito o suficiente, e que Deus, em sua infinita misericórdia, quando lerdes vossas Bíblias, derrame em vossas almas os raios iluminadores do sol da justiça, pela agência do Espírito sempre adorável. Então lereis para vosso proveito e para a salvação de vossa alma. Nós podemos dizer, da Bíblia, gabinete de conselho revelado de Deus é, onde bem e mal são ordenados assim, que todo homem possa saber qual será o seu, a menos que seu próprio erro falsa aplicação faça. É o índice para a eternidade. Ele não pode errar da bem-aventurança infinita, que toma esta carta para guiar-se, nem pode ser enganado, que fala por este livro. É o livro de Deus. E se eu deveria dizer, Deus dos livros, que ele que olha, com raiva para essa expressão, como ousada demais, seus pensamentos em silêncio sufocam, até encontrar tal outro. Tomado da coleção do Púlpito do Tabernáculo Metropolitano de C.H. Spurgeon. Apenas mudanças necessárias foram feitas, como correção de erros de ortografia, alguma pontuação, capitalização de pronomes divinos e atualização mínima de algumas palavras arcaicas. O conteúdo é integral. Recursos adicionais baseados na Bíblia estão disponíveis em www.spurgeongens.org.